Olá, pessoal, muito bem-vindos aí à nosso primeiro webinar aí, né, onde a gente vai falar muito, mas muito mesmo sobre C++, e suas tecnologias aí no mundo atual. Eh, a nossa série de webinars aí de C++, então vai ser todo final de mês, né, toda última sexta-feira do mês, e espero poder contar com vocês aí na nossa comunidade de C++, tá? Então, hoje é a nossa primeira apresentação. Então, o que a gente vai abordar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre telemetria, né, usando C++ Builder. Por que que eu trouxe esse título, né, essa descrição para nossa primeira apresentação? Porque assim, hoje em dia nós temos tecnologias hoje diferente de antigamente, né? E tudo hoje está interligado, né? Então, a gente começa hoje a apresentação dessa forma. Primeiro, né, eu vou me apresentar, eu sou Thiago Santos, trabalho com desenvolvimento aí na área de C++, de internet das coisas, IoT, Arduino, software embarcado, então toda essa área de tecnologia hoje eu trabalho, tá? E aqui seguem meus contatos. Então a gente começa aqui a nossa apresentação, né, com esse caos aqui, né? Então, se você observar aqui, tudo atrás dessa mensagem está interligado, tá? Então, o que que a gente usa hoje sem ter essa percepção? Então, quando a gente utiliza um carro, quando a gente utiliza um veículo, né? Por exemplo, um caminhão que tem vários sensores. Então, você tem um celular, você tem computador, você tem máquinas de agronegócio, você tem indústrias. Então, toda essa classe, elas estão interligadas, né? Interligadas a quê? A dados. Então, a telemetria nada mais é do que você obter dados de alguma fonte, sendo ela embarcada ou sendo ela embarcada, ou você ter um ambiente de simulação. Então, assim, tudo que expõe dados, a gente pode trabalhar com esses dados, né? Fazendo um software ou fazendo um outro hardware. Então, uma coisa interligada com a outra, tá? Então, de início, assim, é até bom deixar essa imagem até para vocês se auto-pensarem. Onde é que vocês estão? A sua empresa ou você como pessoa física está ao meio desse caos aqui, né? Então, a gente está sempre ali em algum ponto trabalhando ou gerando dados. Então, a telemetria no mundo, né? Como é que é hoje, assim, na parte teórica, né? Então, a gente hoje vive aí num mundo orientado por dados reais, sistemas críticos, que dependem de monitoramento contínuo, continuação eficiente e tomada de decisões imediatas, né? A telemetria, no caso, é um elo entre o mundo físico e a inteligência digital. Então, até trazendo até um exemplo meu de vida, uns 10 anos atrás, para você enviar um pedido que era um simples TXT de um celular para um servidor, você precisava ter uma estrutura muito grande, né? A tecnologia de envio de informações era escassa, onde a gente tinha, por exemplo, a tecnologia 3G. Você tinha que ter um plano muito grande de dados para você mandar um simples TXT. Fora a tecnologia, né, a parte de rede, você tinha que ter um dispositivo para te auxiliar nesse processo. Antigamente a gente tinha pockets, né, que a gente chama de pockets, aqueles eram uns mini computadores, né, que era até do Windows, que era toda essa estrutura. Então era uma coisa cara para se manter uma empresa. Então, depois que você com sucesso consegue enviar esses dados naquela época de 3G com esse aparelho, você tinha que esperar chegar na ponta final da empresa para ela decodificar esse TXT, montar um pedido, né, do cliente que fez um pedido na rua, por exemplo, de ação de força de vendas externo. A empresa recebia esse TXT, montava o pedido, mandava para a transportadora. Então era um tempo muito demorado para você fazer isso, né? Então, hoje em dia, com 4G, com inteligência artificial, com aplicativos que te deixam mais fácil de você fazer esse processo. Então,
a telemetria acabou, vamos dizer assim, dando um boom, né? Estourando. Então, qualquer coisa hoje que vocês utilizem, até um simples GPS, vamos dizer assim, você vai enviar uma mensagem para alguém, você manda um texto, só clicar no enviar, a pessoa já recebeu na hora. Então, ela recebe um texto, ela envia um texto, recebe um texto, trata esse texto e te mostra lá ou um texto, ou uma imagem, ou uma posição do teu GPS. Por exemplo, quando você está na rua e a sua esposa te pergunta, onde é que você está? Peraí que eu vou te mandar a minha localização. Então, o meu dispositivo, os sensores do meu dispositivo pegam a minha latitude e minha longitude, né? Manda para minha esposa, ela recebe essa informação, o aplicativo de mapas, ele identifica a latitude e longitude que foi enviado e ele joga no mapa, mostrando para minha esposa onde eu estou, né? Todo esse processo aí foi feito em menos de milissegundos, a gente nem percebeu. Então, assim, esse foi um exemplo simples, até assim que o intuito do nosso webinar é justamente esse, né? A gente trazer pessoas que conhecem da ferramenta, ou, vamos dizer assim, que conhecem de tecnologia e que não conhecem de tecnologia, até para eles entenderem do que a gente está falando, tá? Então, esse foi um exemplo, assim, né, de tratando de como é a telemetria no mundo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre telemetria, tá? Então, assim, isso que eu expliquei na parte teórica seria: telemetria é o processo de coleta, transmissão e monitoramento de dados à distância, tá? Então, pode ser um celular, uma plaquinha, um roteador, vários outros dispositivos, tá? Então, como é que funciona esse sistema? Então, a gente começa com sensores, né? O que é sensor? É cada dispositivo que ele é feito para uma finalidade. Eu tenho um chipset que ele é responsável para me dar localização de longitude e latitude. Eu tenho outro sensor que ele é encarregado de me mostrar um LED, né? Acender ou apagar um LED. Eu tenho um outro sensor que ele é encarregado de me mostrar uma mensagem, por exemplo, né? Então, aí você vai juntando N sensores que montam um dispositivo. Dispositivo, o que é? Uma coisa, um software fechado, um produto fechado. Por exemplo, um celular. Então, você tem um celular aqui que tem N sensores aqui dentro que ele compõe o dispositivo. Você tem, por exemplo, essas plaquinhas aqui, ó, que a gente utiliza muito na inteligência, que a gente utiliza muito em IoT, que ela tem vários sensores dentro dela, né? Então, cada sensor ela é encarregado por uma tarefa, montando um dispositivo, né? Temos outras plaquinhas que a gente vai falar ao longo do nosso webinar de C++, né? Mas o nosso foco hoje é a telemetria, tá? Então, o segundo passo seria os dispositivos. Terceira parte é a comunicação, que é onde é enviado os dados, tá? Então, a comunicação, nessa parte de telemetria, não necessariamente fala só de rede. Comunicação, por exemplo, pode ser uma comunicação de um carro, por exemplo. Então, no seu carro, você tem vários sensores de temperatura, sensores de gasolina, sensor de calibragem dos pneus, e o ponto final dele é mostrar para o condutor, no painel do carro, o resultado desses sensores, né? A situação atual desses sensores. Então, ali é um software embarcado, e o ponto final dele ali, a comunicação dele final, é com o usuário, tá? Quando a gente fala de comunicação, a gente sempre pensa num estilo de rede, né? Então, uma arquitetura de rede TCP/IP, MQTT, várias outras estruturas, mas a comunicação de um software embarcado também pode ser feita dessa forma, né? É o dispositivo para o usuário final. Tá? Então, a gente tem um software embarcado, a gente tem aí a comunicação que pode ser feita via chip de celular, né? Ou 4G, ou a gente pode usar uma rede interna, HTTP, ou a gente pode usar protocolos específicos, como Modbus ou MQTT, né? Que aí você tem uma infra por trás dessa comunicação e N comunicações, né? Hoje em dia você tem várias formas de comunicação, principalmente nessa nossa área. E aí você finaliza isso com sistemas, né? Então o sistema, ele pega todas essas informações enviadas por rede ou por qualquer outro fator e apresenta para o usuário ou para a interação. Então você pode
criar um software, por exemplo, que receba as informações de um dispositivo e em tempo real você visualize isso e você pode interagir. Ah, eu recebi que o meu software está desligado, meu LED na minha casa está desligado. Então eu posso mandar ligar o LED da minha casa de onde eu estiver, né? Então isso daí é uma forma, um tipo de sistema que você pode criar no caso desse de telemetria, né? E os benefícios, nem se fala. Então, como é tudo muito rápido, por exemplo, empresas que precisam de posicionamento real de seus veículos, dando exemplo aqui de uma empresa, Uber ou iFood ou qualquer outra que trabalhe com monitoramento de dados, então você pode controlar eles em tempo real, você pode prever acidentes, você pode criar rotinas para caso você perca comunicação com o software. Por exemplo, você tem um sinal, um farol, um semáforo, né? Então, quando ele desligar por algum fator de chuva, alguma coisa do tipo, ele mostra na hora para a central que esse dispositivo parou e ele já encaminha na hora ali técnicos para fazer essa verificação. Então, você pode prever, você pode controlar, gerenciar de várias formas, né? A telemetria. E aqui, exemplos de empresas grandes no mundo que utilizam telemetria, né? Então, aqui são as tops das tops, né? Assim, quem trabalha com peças, com integração das coisas, com C++, que é uma linguagem que se fala em baixo nível, a gente não pode deixar de falar dessas empresas, né? Então, a gente tem a NASA, tem a SpaceX, tem a Thales, né? E na área automotiva também a Tesla ultimamente está fazendo aí um serviço incrível, né? Com telemetria em tempo real. A Thales também, Airbus. E também temos empresas de energia, indústria de energia, como Siemens, Toyota, que nem um exemplo agora que eu estou dando para vocês aqui de carro, Petrobras. Então, todas essas empresas, elas trabalham com um nível absurdo de telemetria. São sensores, são localização, são interação, são pesquisas ao mesmo tempo. Então, se você acaba criando consulta em cima de consulta, né? Consulta disso, barra aquilo, barra outro assunto, e ele já te traz para você de uma forma bem rápida e bem eficaz, no caso, né? Bem real. Então, aqui são algumas empresas, né? Que utilizam de telemetria. E aqui temos também um exemplo de como é que funciona a telemetria com a NASA, tá? Então aqui nós temos um satélite, né? Que ele está lá em órbita, né? Então aqui os sensores, ele tem vários sensores a bordo. Então ali ele tem as pás ali, né? Que controlam ali para pegar ali a radiação, né? Para acumular em baterias. Então ali você tem latitude, você tem longitude, você tem a altura desse satélite, tem a velocidade de órbita. Então ali ele centraliza todas as informações no satélite, né? O segundo passo seria o processamento e a transmissão. Como a gente está falando aí de um satélite, né? A gente não pode querer criar ou conectar um satélite via Wi-Fi, né? Então, assim, é legal essa área porque acaba criando umas sub-áreas, né? Que você precisa para você mandar ou coletar dados do satélite, por exemplo. A transmissão a rádio é uma opção, nesse caso, para o satélite, né? Então, aqui, ele empacota os dados, né? Aqui ele envia e transmite os dados via rádio, que aqui na Terra a gente tem antenas, né? Que recebem esses dados, eles enviam para o processamento e validação, que é feito todo aqui nessa parte interna da NASA, né? Então aqui eles estão simulando aqui, vendo todas as informações do satélite, e aí ele consegue interagir com esse satélite, né? Então ali você tem informações em tempo real de como que está funcionando lá o satélite, velocidade, tudo isso. E se você precisar, porventura, enviar comandos para ele ali, você também consegue, né? Então, esse aqui foi um exemplo de telemetria, de como é utilizado hoje pela NASA, que daqui a pouco a gente vai ver um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá?
Falando de tudo isso, né? Então, a arquitetura da telemetria, basicamente, é a primeira parte de coleta de dados, né? Então, aqui ainda utilizando aqui os sensores de um satélite ou dispositivos IoT, né? Um exemplo, então ele vai coletar os dados com baixa latência. A segunda parte seria a comunicação, que aí você escolhe, você tem que ver o que é de acordo com a sua estrutura, qual que é a sua necessidade, e aí você pode utilizar de MQTT, TCP/IP, rede móvel. Então, o rede móvel, como eu dei um exemplo de ação de força de vendas, né? Então, é uma forma de você ter o seu vendedor na rua emitindo relatórios, emitindo pedidos de um mercadinho, por exemplo, né? Então ele vai lá no mercadinho, o que você está precisando aí no seu estabelecimento? Tô precisando disso, disso, disso. Ele já faz o pedido ali na hora com o próprio celular e aí envia esses dados para onde precisa receber para fazer a nota fiscal ou fazer a separação do pedido, né? A terceira parte seria o processamento, né? Então, alguma coisa vai precisar receber essas informações, né? Então, aí a gente pode utilizar de servidores em nuvem, né? Dependendo dos seus dados, você vai precisar de um banco de dados em nuvem, ou às vezes, se você vai precisar de um simples relatório, você não precisa de um servidor em nuvem. Você já pode mandar diretamente para o destinatário final, né? Um formulário simples. Mas assim, a gente falando de banco de dados é muito importante porque a maioria das empresas hoje, elas utilizam de banco de dados, né, para você ter uma estrutura melhor de dados, de apontamento e de assertividade com o teu cliente final, né? E o último passo seria a visualização aí, né? Então, painel de controle, ou você pode utilizar aplicativos celular, ou você pode ter alertas e relatórios, que a gente chama de dashboards, né? Então, você pode ter dashboards recebendo esses dados de telemetria do serviço que for e você fazer um gerenciamento ali, uma automação em cima dessas informações. Você pode controlar em tempo real ali, quando receber algum processo, você automatizar isso. Eu quero que ele faça aquilo quando essa informação chegar para mim. Ou, eu quero que ele notifique fulano quando essa informação chegar. Então, basicamente, tudo isso é telemetria, né? Então, aqui nós temos a baixa latência, quando a gente recebe as informações. Você tem a alta confiabilidade, que no caso seria o protocolo, às vezes dependendo do tipo de serviço e de informações que você precisa ali trafegar, né? Entre o dispositivo e a parte final, você precisa ter aí uma confiabilidade boa. Escalabilidade, que é aquilo que eu disse, dependendo do tipo de aplicação, você ter uma estrutura para processar essa informação. E a segurança, né? E falando um pouquinho sobre por que o C++ é indicado nesse cenário, então assim, porque ele tem uma performance em tempo real quase que instantânea, né? Então, quando a gente cria sensores, quando a gente cria dispositivos, eles são criados para enviar dados naquele tempo. Então, não tem linguagem melhor para você fazer esse tipo de projeto que o C++. Então, baixo nível controle de hardware, então você tem aí toda a gestão, toda a eficácia de obter dados reais desse hardware, né? Portabilidade, então, como eu mostrei aqui, você tem outros exemplos, que também é uma outra plaquinha que são utilizadas para a criação de sistemas embarcados. Ela chama Mega, né, que ela é da família da Arduino. Então, aqui também você tem vários sensores, você tem várias portinhas. Então, cada furinho desse que tem aqui é uma porta. Então, imagina o quanto de serviços que você pode criar aqui. Você pode criar telemetria de vários pontos que estão aqui nessa plaquinha. E aí, quando você termina um sistema desse aqui, ó, ele tem mais ou menos o tamanho da minha mão. Esse aqui é a grande, né? Então, você consegue fazer um sistema, uma caixa, né? Uma acoplar aqui para você colocar numa empresa, por exemplo, né? Então, sensores, a gente tem sensores aqui dentro. Sensores, nós temos aqui entradas. Então, com isso, a gente consegue criar vários sistemas aí
assim, a nível, vamos dizer assim, experimental inicialmente, né? E depois, com o tempo, você pode criar ali a sua própria dashboard. Então, eu preciso criar um sistema que envia a telemetria de uma posição de quando uma pessoa entra num local. Então, ali nessa placa, você tem a possibilidade de colocar sensores de proximidade. Então, toda vez que a pessoa se aproximar desse ponto, ele envia alguma informação para a plaquinha, que faz todo aquele processo que a gente viu ali, né? E aí você faz o tratamento. O que você quer que faça? Eu quero que ele me notifique, porque aqui ninguém pode entrar. Eu quero que faça um controle de funcionários. Às vezes tem um funcionário que sai demais da empresa, e ali você cria ali uma notificação que notifique o gestor dessa saída. Então, existem N possibilidades, né? Voltando aqui para a apresentação, então, e uso em sistemas críticos, né? Então, assim, a telemetria, com isso também você pode, vamos dizer assim, mensurar aonde que é um ponto crítico que você precisa tratar, tá? Então, desde a ponta inicial até o sistema, você pode ali identificar o que você quer tratar como parte crítica. Aí na parte de segurança, na parte de autenticação, até de escanear face também, né? Então, são sistemas críticos. Então, assim, na área de telemetria usando C++, então, assim, existem ferramentas, existem produtos hoje no mercado que você consegue fazer esse tipo de projeto, né? Mas, assim, quanto melhor e mais fácil de utilizar um produto, acredito que você acaba entregando mais fácil para o seu cliente final, né? Então, aqui, uma solução seria um produto da Embarcadero, tá? Então, assim, a Embarcadero, o que é Embarcadero? A Embarcadero é uma empresa que é responsável pelo desenvolvimento e manutenção de ferramentas voltada para a criação de aplicativos, tá? Então, os principais produtos da Embarcadero hoje é o RadStudio, o Delphi e C++ Builder. Algum tempo na vida aí você já ouviu falar, já deve ter escutado falar de Delphi. C++, então, também, né? Mas o C++ é utilizado por mais IDEs. E o RadStudio, que nada mais é que é uma suíte que você pode utilizar tanto o Delphi como o C++. Então, são duas linguagens que você pode utilizar na mesma ferramenta. E o legal disso é que, assim, como a gente falou aqui que o C++ é específico para certas coisas, você pode utilizar o Delphi para outras coisas, utilizando o RadStudio, né? Então, assim, a gente pode criar um sistema em C++ Builder para a integração dos meus hardwares dentro da empresa, de fazer telemetria, de fazer controles de hardware, e você também pode utilizar a parte do Delphi para te auxiliar em banco de dados, relatórios, gráficos, então uma parte mais empresarial, a parte C Builder de hardware e Delphi na parte empresarial. Mas assim, tudo que você faz com um, você faz com o outro, tá? Mas o C++ tem um destaque aí, porque na parte de hardware, porque como ele fala direto com hardware, tem bibliotecas prontas e próprias, você consegue um retorno muito mais rápido, né? Então, o RadStudio aí é uma plataforma que você escolhe programar Delphi ou C++, ou em ambos, tá? Para criar sistemas de uma forma rápida, daí o termo Rapid Application Development. Aí depois eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona isso na prática, tá? Alguns diferenciais de uso da ideia do C++ Builder, tá? Então, assim, a gente tá tendo suporte aí pro cliente C++ 23, tá? Desenvolvimento rápido. Então, o que é esse desenvolvimento rápido? Você coloca componentes dentro da IDE ali, você já faz a parte do front-end da sua aplicação em 5 vezes mais rápido. Então, você só vai montando ali, clica no componente, arrasta para o teu projeto e depois é só fazer a codificação. VCL do Windows, então o C++ ele tem a possibilidade de você criar projetos direto utilizando chamadas do Windows, ou você pode utilizar aí o FMX, que para embarcadeiro é o FireMonkey. O que é o FireMonkey?
é uma biblioteca que você consegue compilar para diversos dispositivos com uma linha de código, tá? Então, você também pode utilizar desse framework nativo, tá? Então, tudo isso é dentro da própria ferramenta. Você utilizar compatível aí com o Windows 11, que é o Windows atual. Então, tudo que é para o Windows 11 ou C++ te atende tranquilamente. Integração contínua. Se você tem algum software desenvolvido em C++ Builder anteriores, né, versões anteriores, você facilmente consegue utilizar na versão atual, né, porque as bibliotecas são as mesmas. Então, assim, quando a gente fala um pouquinho de hardware, o legal é isso, que normalmente os componentes, eles têm lá o suporte de bibliotecas que são aquilo, né? Então, se eu tenho um dispositivo que eu criei, um sensor que eu criei para fazer determinada funcionalidade, dificilmente ela vai ter aquela atualização, né? Só quando tem uma mudança de componente. Aí, se você tem um componente novo com novas tecnologias, novas funcionalidades, aí você precisa de uma biblioteca nova. Mas você consegue abrir, né, versões anteriores na versão atual e adicionar novos recursos a essa versão. Então a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de integração com web, então a gente está falando de muita coisa aí, trazendo da sua aplicação antiga para nova. Dados acessíveis, né? Então, tudo que você precisar está dentro da IDE. Você não precisa acessar um meio externo para você adicionar determinado recurso. Tecnologias web, então o C++ contém componentes que você consegue integrar a sua aplicação com o web, né? A parte web se chama Web Stencil. Então você consegue ter motores ali para você integrar com o que você já tem web, tá? Integração com o motor de versão do Git. Então ali no próprio IDE você consegue configurar na sua ideia mesmo ali, a parte do teu projeto. Então, quando você submete o Git lá, ele já vai direto para o seu gestor de versão. Serviços em nuvem cloud, ali você consegue integrar também com esses recursos. Se você precisar de alguma integração, por exemplo, se você faz um software de reconhecimento facial, então você pode colocar um servidor intermediador ali em nuvem para você fazer essa troca de dados, né? Você não precisa ter um servidor lá no teu cliente final. Gerrit Components é uma lojinha que tem dentro da IDE que você pode obter componentes para o seu C++. Você não precisa ir para a internet para procurar. Eu preciso um componente de estilos. Eu preciso um componente para conexão porta-com. Então você já consegue tudo ali na própria IDE. Interfaces responsivas, então com um único clique você consegue mudar todo o perfil, todo o estilo da sua aplicação. Você não precisa perder tempo codificando para você criar um layout diferente do que o seu cliente final necessita. Isso é muito legal e te adianta muito na parte de desenvolvimento. E componentes visuais, né? Então ali é o famoso ali, clica, arrasta e solta. Então, para quem não conhece de programação, é uma ferramenta fácil de você começar a usar. Você tem documentação fácil na internet e é tudo muito fácil, né? Então, e tem muitas outras coisas, né? Se eu for ficar falando aqui muito de C++, a gente não termina o webinar, né? Mas é legal vocês saberem desses princípios do C++ Builder, e caso você queira aprender, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever aqui no webinar, né? Então, se inscreve para você receber sempre quando tiver um novo lançamento, para você ficar por dentro de todas as novidades, quando tiver coisa nova. Então você vai ficar ali, vai ser o primeiro a saber. E compartilhar, né? Compartilhar com quem você conhece aí na área de indústrias, de elétrica, de engenharia, toda essa área aí que mexe diretamente com software embarcados, né? Ou não embarcados. Então, falei um pouquinho do C++ Builder, né? Então, agora a gente vai para a IDE para eu mostrar para vocês do que eu estou falando, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Estou com duas telas, tá? Então, eu estou abrindo aqui o produto. Ele está abrindo o Splash, que a gente fala, aquela imagenzinha de animação no meu monitor primário. Assim que abrir a IDE aqui,
eu mostro para vocês. Certo, pessoal? Então, para quem não conhece, tá? Esse daqui é o C++ Builder. Para quem é o usuário aí antigo da versão, vai ver mudanças na parte visual. Então, ali a parte de menus continua sendo a mesma, tá? Mas a parte de welcome do produto para o cliente, ele acabou ficando ali mais satisfatório. Então, aqui você tem informações reais da Embarcadero, né? Aqui você tem a parte do projeto, os últimos projetos que você criou. Aqui nós temos o Get, que é aquela lojinha que eu falei para vocês, com já opções aqui para você baixar produtos para sua ideia, para você turbinar a sua ideia de acordo com o teu projeto, né? E aqui a gente pode criar aqui, ó, um exemplo, File New para C++ Builder. Então nós temos todas essas opções aqui de tipo de projeto, tá? Então a gente está falando aí de VCL Applications, estamos falando de Multi-Device Applications, que é o FMX, Packages, né? Então Console Application. Então para quem está aprendendo a usar o C++, principalmente nas universidades, que é aquela telinha do CMD preta, onde você faz aquela listagem com a sua linguagem C++, você também pode criar esse tipo de projeto aqui, né? E aqui nós temos outros fatores, né? Então vamos clicar aqui, por exemplo, no projeto FMX, só para vocês verem aqui. Você tem a possibilidade de criar ele no modo Blank Application, né? Zerado, sem nada. E você já pode começar com uma estrutura de 3D Application, se você precisar fazer algum projeto 3D na sua necessidade, né? Às vezes você quer fazer um robozinho, você quer fazer um controle de alguma coisa e você quer ver em modo visual ali, você consegue, com uma estrutura 3D, baixar um arquivo OBJ, que é uma extensão aceita pela IDE, e você controla ali o carrinho com controles ali, né? E aí você manda essa informação de telemetria para o seu carrinho, né? Então, só para mostrar aqui inicialmente para vocês, estou começando o projeto do zero, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está carregando para mim a estrutura toda do que eu vou precisar para iniciar um projeto no modo Blank Application. Deixa eu só puxar para cá que ele está trazendo para outra tela aqui, peraí. Pronto, então aqui, ó, ela já criou para gente uma estrutura básica de um projeto em C++. Então, para quem conhece a linguagem aí, nós temos o .cpp, né, que todo arquivo, todo projeto em C++ Builder, né, CPP porque é C++, C++. Então, aqui é onde você cria todas as suas funções do seu programa. Aqui nós temos o Unity.h, que é o header da sua aplicação. Então, ali você vai incluir os includes, você vai fazer toda a referência ali das suas bibliotecas ao seu projeto. Nós temos também a parte de design, que é onde você visualiza ali, onde o seu usuário final vê a aplicação sendo pronta, né? Então, aqui, bem simples e bem rápido, se você colocar um T-Button, por exemplo, na tela, T-Button, ó, o conceito é clica, arrasta e solta. Então, se colocou o button ali, clicou, ele já está lá no teu projeto. Se você clicar 2 vezes em cima desse botão, ele já vai direto lá para o CPP, né? Perguntando o que você quer fazer num clique do botão, né? Então, aqui nós temos a chamada da função e aqui nós temos o evento do clique do botão, aqui em cima. Aqui, se você quiser fazer alguma coisa, dar uma mensagem, alguma verificação, é só você colocar o código aqui e pronto, né? Simples assim. Executando a aplicação aqui, ela vai executar tranquilamente para o Windows. Deixa eu ver, tá? O Windows 64 bits ali. Isso aqui é uma outra coisa que eu vou deixar só bem claro para vocês entenderem. Que um diferencial aqui dessa ideia é que, além dos 64 bits nativo do próprio Windows, você consegue criar no modo 64X, né, que é o baseado no compilador BCC 64X, né, no novo C++ 23, que aí você pode deixar a sua aplicação ainda mais rápida, né? Então você tem o Windows 32, que com o tempo ele vai acabar saindo, né, que até os celulares hoje estão saindo 64 bits. Tem o 32, 64 por padrão, e você tem o 64X, né, com essa nova arquitetura. Tá demorando um pouquinho para aplicar, para finalizar, que ele está gerando os binários. A primeira aplicação sempre demora, tá?
um pouquinho, tá? Não demora muito. Ele já tá pronto aqui para você, né? Então, por isso que o conceito clicar, arrasta, solta, ele é bem aceito e bem rápido nesse cenário, que acaba te agilizando aí no desenvolvimento da sua aplicação. Só mostrar aqui algumas coisinhas bem simples e bem rápidas para vocês, porque senão vai estourar nosso tempo. Aqui nós temos as targets, tá vendo? Então aqui nós temos o Windows 32, que é o padrão que eu falei agora, o 64 também é o padrão. Opa, esse Modern aqui é o X, tá? Quando você vê essa descrição Modern aqui, é o 64 no modo compilador BCC 64X. E esse Windows 64 bits aqui é o do próprio Windows. Então é o 3264 e o Modern, tá? A lojinha do produto, se você quiser baixar algum componente, alguma coisa específica, você vem aqui no Tools, Get It Packager, né? Já te abre a lojinha aqui, ó. Então, você seleciona aqui a linguagem C++, dependendo do que você quer. Eu quero na categoria de bibliotecas para C++. Então, já tenho tudo pronto aqui, ó. É só eu baixar. Temos componentes, temos várias coisas aqui, ó. Assim, Pro, que você pode utilizar aí para visualizações 3D, componentes visuais, componentes para portas. Então você encontra tudo aqui dentro. Você não precisa sair da ideia para você ir atrás desse recurso, tá? Então, para não estourar nosso tempo, vou finalizar essa tela aqui e vou abrir o projeto agora para vocês visualizarem uma brincadeira que eu fiz aqui para apresentar justamente telemetria. Então, antes de começar, eu preciso mostrar a estrutura para vocês do projeto, tá? A telemetria do projeto que eu vou mostrar para vocês, ele é baseado num simulador, tá? Então, esse simulador, ele está hoje rodando em Linux, tá? Então, nós temos um Linux no sabor Rock, tá? Que é uma opção aí de versão do Linux, é o Rock que eu estou instalado. Deixa eu ver o que eu falo mais aqui. Sim, eu criei um serviço dentro desse servidor chamado Satélite, tá? Então, o nosso projeto, como é que ele vai funcionar? Ele vai simular um satélite em órbita e a gente obtendo esses dados em tempo real, tá? Então, eu instalei o Rock numa máquina virtual, só para a gente fazer a simulação. Eu criei um serviço satélite, tá? Então, eu tenho a conexão aqui em SSH. Deixa eu só entrar aqui para mostrar melhor para vocês. Espera aí. Eu vou conectar via Shell, né? Lá no meu servidor. Então, esse aqui que conectei aqui, tá? Então, eu vou só expor para vocês aqui. Então, eu criei um serviço aqui. Opa. Espera aí, que ele deu um erro aqui. Certo, então aqui ele já pegou o IP correto, né, do Rock, nosso servidor, que vai nos prover serviços desse simulador de satélite. Então eu vou colocar esse serviço para rodar. Ponto. Então aqui, ó, eu criei um arquivo, um projeto, né, vamos dizer assim, CPP dentro desse Rock, que eu compilei ele usando o G++, tá? Então eu fiz uma linha de programação dentro desse servidor Rock, ali com todas as informações para ele gerar esse simulador. Depois que eu criei esse código, eu subi esse serviço com esse nome aqui, tá? Satélite. Então, o satélite está expondo essas informações para a gente. Então, faz de conta que o satélite já está rodando, já está em órbita, fornecendo esses dados, tá? E qual que é a função da nossa aplicação? Aqui no C++, temos esse cara aqui que eu criei, tá? Aqui de início vocês não vão entender muito, por quê? Porque aqui os componentes visuais você não consegue ver
que está ali naquela parte ali, só quando eu der um deploy na aplicação. Então, só para vocês entenderem, o nosso modo de controle do nosso satélite pode ser em modo manual ou automático, tá? Essas 3 pazinhas aqui, que é chamado de switch na programação, eu consigo controlar a posição do meu satélite, né? Então, para onde que eu quero que ele indique ou que ele vire, tá? Que mais? Aqui nós temos o controle manual da Terra, então assim, a gente consegue controlar a Terra também, a parte que ela roda assim, que ela roda para o lado, né? Então a gente tem esse controle com essas chaves aqui. E o legal para a gente seria nessa parte aqui, ó, da direita, tá? Então aqui nós temos o posicionamento que vai pegar lá do nosso servidor que está expondo os dados. Então nós temos já o satélite que está lá em órbita, já está mandando as informações, mas a gente ainda não pegou porque não abriu a aplicação. Então aqui nós temos a altitude desse satélite e a velocidade de órbita. Então ali você já consegue ver em tempo real e a posição do satélite com relação à Terra, tá? E aqui embaixo nós temos uns status ali para a gente identificar a comunicação com os nossos ROC, né? Que ROC, no caso, seria o nosso satélite, é o nosso simulador de satélite. Então, quando ele perde conexão com o ROC, quer dizer que a gente perdeu comunicação com o satélite. Então, aqui a NASA vai ficar doidona porque a gente perdeu o satélite. E aqui nós temos o status do servidor, se ele está rodando ou não. Então, vamos rodar essa aplicação. Um ponto antes, aqui nós temos algumas funções, tá? Dentro da aplicação que faz o controle do 3D pra gente, que faz a comunicação aqui, ó, de buscar telemetria, por exemplo. Então, ele está indo lá no nosso servidor, tá? Como a gente não tem uma NASA real, a gente está simulando, então a gente não tem controle de rádio nem nada, o nosso acesso via o ROC é via HTTP, tá? Então, no HTTP do ROC, a gente tem um IP que nos fornece uma API com essas informações de latitude e longitude, tá? Também temos funções aqui que controlam a animação 3D da nossa aplicação. Vocês vão ver ali como é que ela funciona na prática, tá? Deixa eu só rodar aqui, para também não estourar muito o nosso tempo. Estou rodando a aplicação. Ela já abriu aqui. Deixa eu puxar ela para cá para vocês verem. Olha a diferença que o 3D deixa na nossa aplicação. Então ali vocês viram só a parte branca, né? Só a parte ali que... ali você não tem como ver essas informações, né? Quando a gente bota ele para rodar de acordo com as coordenadas que a gente coloca na programação ali, a gente consegue ver todo esse evento, tá? Então aqui nós temos o céu estrelado, nós temos a Terra aqui, ela tá rodando, tá? É que vocês não estão percebendo que ali a Terra ela não dá ela tá rodando ali em, vamos dizer assim, parâmetros reais da Terra. Então ela tá rodando ali do tempo dela. Aqui nós não temos informações ainda de latitude e longitude, porque a gente não habilitou o modo automático dela aqui, tá? A comunicação com o ROC aqui está sendo manual, então vamos ligar aqui o modo automático. Vamos ver se ela vai pegar as informações. Olha, está conectando no ROC, então ali ele está pegando já as informações do satélite. Se vocês observarem aqui na animação, tem um satélite rodando ali, você tem aqui um rastro deixado por esse satélite, tá? Então, só para ele mostrar ali a órbita, para a gente não perder a direção de onde ele começou, de onde ele iniciou, então eu programei ali pontos para mostrar ali a trajetória do satélite, tá? Então, aqui, ó, a gente consegue controlar a Terra. Ó, aqui, como eu falei, então aqui você tem a rotação da Terra. A gente vai deixar todo mundo tonto aqui na Terra, né? Aqui a gente consegue rotacionar lá pro outro lado e o satélite aqui também, né? Então aqui no satélite a gente consegue, porque aqui ele tá branco, ele está passando por uma área branca aqui agora, que a gente não consegue identificar, mas a gente muda ali a visão do satélite. Então quando ele recebe uma coordenada X ali, você pode programar ele para ele estar numa certa direção, ou você dá um comando para, de acordo com as coordenadas atuais de velocidade e tudo, ele ir para um ponto específico, tá? Status aqui, altitude, ele está a 400 km de altura e a velocidade orbital é de 7 ponto alguma coisa quilômetro por segundo. Aí você me pergunta, esses dados aqui podem não ser reais, você está enganando a gente, né?
Então a gente volta aqui no ROC, nos parâmetros dele, e a gente compara aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para a última linha, só para vocês verem. Ó, o simulador está enviando aqui informação ainda. Se você vier nas últimas informações do servidor, ó, você vem aqui, ó, e compara aqui, ó, longitude 12.482. Então aqui, até pelo vídeo aqui, ele tá dando um delayzinho, tá? Mas se vocês verem a última informação, a última linha que tá dando de latitude e longitude, é a mesma informação que aparece na nossa aplicação. Então, a parte de teste era essa, tá? De mostrar para vocês como é que funciona aí um sistema de telemetria. E aí você pode ter outras ideias para você criar dentro da sua empresa. Por exemplo, eu deixei aqui de propósito um sistema aqui meio que inacabado de sensores. Então aqui você pode também controlar aqui iluminação. Ó, tá vendo? Um clique aqui, você pode controlar relés, né? Então você está fazendo um sistema de automação residencial, você pode obter essa telemetria em tempo real, você pode interagir com ela e trabalhar com esses dados. Então, telemetria é uma coisa que, se a gente for falar aqui, ficar falando, a gente tem vários exemplos, tudo hoje funciona dessa forma, e você pode ter várias ideias aí, né? Então, ó, para vocês verem outro exemplo aqui rapidinho, só para a gente terminar, de que a comunicação é real, eu vou finalizar aqui. Então, vamos perder o satélite, tá? Ó, eu vou finalizar, ó. Então eu parei de mandar informações. Ele vai demorar um pouquinho para ele parar lá na nossa telemetria, porque isso aí precisa ser tratado na programação, tá? Nos T-times, tudo. Mas eu não fiz isso ainda só de propósito para vocês verem que ele parou, ele vai parar aqui de gerar os dados, né? Então, quer ver? Ele vai parar aqui. Ó, ele já parou, tá vendo? De colocar o automático, de pegar a latitude e longitude automático do satélite, e daqui a pouco ele vai dar que não tem informações. Ele perdeu a comunicação com o nosso satélite. Como aqui nós temos uma estrutura aqui de vídeo, de tudo um pouco pesada, acaba interferindo um pouquinho na animação, na coletagem de dados. Então, quando a gente faz um sistema Linux direto com a aplicação final, é uma coisa papum, não tem intermédio aí no meio, né? Nem visualização, nem nada disso. Vocês viram que ele parou aqui, né? Então ele parou aqui também a altitude e a velocidade. Então a gente perdeu comunicação com o nosso satélite. Aqui, ó, o satélite ele tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo rotacionar ele aqui enquanto ele tá perdendo ali os dados. Ó, aqui, ó, tá vendo? Então aqui você consegue rotacionar também as bases do satélite, fazer toda a animação que você precisa aí para apresentar ou para mesmo controlar o seu dispositivo, tá bom? Então, pessoal, essa parte aqui na IDE era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, vamos voltar agora aqui com a finalização da apresentação. Certo, então aqui, só para finalizar, como é que foi feita a estrutura desse projeto de telemetria, tá? Então, vocês podem fazer dessa forma, ou é só mesmo para mostrar como foi feito aqui e dar ideias para você, tá? Então, nós temos o ROC, nós temos o InfluxDB. Assim, InfluxDB eu coloquei porque é uma opção que você pode ter no ROC, você pode também criar esse influx lá dentro e salvar em banco esses dados lá dentro do ROC, né, para você consumir ele quando você precisar. Mas a gente fez uma conexão direta no nosso projeto aqui, que foi mostrado agora, ele foi uma conexão enviada direta do satélite para o C++. Mas porventura, se você quiser, essa é uma opção de banco. A gente criou o código C++, compilamos ele com o GCC, que é o G++, né, e aí ele forneceu para a gente as coordenadas. E aí, ele transmitiu isso via rede, né? Um protocolo TCP/IP na porta 8086, num serviço que a gente chama de IoT Lab, né? Então, eu criei esse serviço, coloquei os parâmetros para criar esse código do C++. E lá no C++ Builder, o que a gente fez? É o front-end. Então, a gente fez a apresentação em 3D, a gente obteve a posição
dos dados enviados do satélite para a nossa aplicação, a gente fez a interação, né? A gente pode ter essa opção de interação, por exemplo, a gente cria um botão lá que quando ele perde a comunicação, ele vai derrubar o satélite, por exemplo, ou alguma outra coisa do tipo, tá? E aí a gente fez os tratamentos dos dados, que em programação isso se chama parse, tá? Então, assim, qualquer dispositivo pode enviar qualquer comando via internet, mas na parte do CBuilder você tem que fazer um parse para você tratar essas informações da melhor forma, para você poder trabalhar com elas, né? Então, aquele lat, essa parte que vocês viram aqui na apresentação, lat longe, ele não cai, ele não é tratado daquela forma quando chega no C++. Então, ele chega daquela forma no C++, eu pego esses dados, eu filtro ela do que realmente me importa e mostro só ali o que eu preciso mostrar, latitude e longitude, tá? E, assim, até eu poderia ter colocado um banco de dados ali para ele ir salvando esses parâmetros. Porventura, se eu perder comunicação com o satélite e eu quiser visualizar a trajetória dele antes dele cair, eu acesso essas informações no banco, né? Ou um banco no front-end no C++ Builder é possível, ou no Linux também. Aí, se for no Linux, eu tenho que tratar isso no C++ Builder, e se for no C++ Builder, eu consigo fazer direto, fazendo o percurso inverso. Qual o percurso que ele percorreu até finalizar a sessão, né, da rede, da comunicação com esse satélite. Então, consigo fazer um retroativo ali. Então, existem várias formas de vocês trabalharem com telemetria, tá? Então, esse projeto, ele é aplicado a quê? A indústrias, engenharia, metalúrgicas, automobilismo, comércio, segurança, IoT Home, aeronáutica e técnicos espaciais, né? Então, assim, até um exemplo mesmo, que como tá bruto um negócio de telemetria hoje no mercado, a empresa Tesla, né? Eu vi um vídeo por ontem aí que o cara, o próprio IA da Tesla já tá de uma forma que você consegue interagir ela como uma pessoa. Então ela tá executando várias tarefas ao mesmo tempo. Ela tá criando uma personalidade para te conversar com você nas gírias, entender o que você quer, criar o teu perfil, e ela tá pronta ali para atender os seus pedidos. Ah, onde é que eu tô? Aí o carro vai pegar as informações de latitude e longitude e já te entregar na hora onde você tá. Ah, eu quero ir para uma cafeteria, por exemplo. Então ele já pega a coordenada, já te fala quanto tempo que você vai demorar para chegar, como é que tá o estacionamento do local. Então nós estamos numa era assim, muito grande de dados sendo trafegados, né? E a gente tem que saber, quase que uma obrigação nossa, até na parte de desenvolvimento, de entender como isso funciona e prover soluções trabalhando com esses dados da melhor forma, né? E no C++ Builder, qual que é o diferencial, tá? Que você consegue aqui, que nem eu mostrei para vocês. Ganhe tempo com clica, arrasta e solta, né? Clica, arrasta e solta é o último item ali. Crie ou utilize projetos que você já tem. Então, assim, você pode utilizar tanto projetos como uma arquitetura que você já tem. Por exemplo, se você já tem hoje algum serviço rodando em Rock ou já te provendo as informações, você com o C++ Builder você já consegue fazer o tratamento dessas informações e trabalhar com esses dados, né? Então, você não precisa reformular tudo do zero, criar toda a estrutura do zero. Você pode criar o teu front, como eu fiz aqui agora, e você já utilizar o que você já tem. Um diferencial também de usar o C++ Builder é que você pode utilizar no modo X, além do 3264 bits no novo compilador. 3D com FMX, então também é fácil de você utilizar esses componentes nativos, tá? Então você não precisa em nenhuma fonte externa para você obter esses componentes de 3D, e depois ali é só a questão de configuração mesmo, o que você quer que ele faça ali, movimentos de acordo com coordenadas. Personalize em um clique, então ali ali naquela parte eu coloquei o tema preto, né, que ele combina mais com NASA, com céu, vamos dizer assim, fora da Terra, né? Mas nada me impedia que eu quisesse fazer ele vermelho, por exemplo, era só clicar ali no tema ali,
e modificar a cor, ele modifica tudo, tá? Não só a parte de cores ali, mas ele modifica objetos como botões, edits, switches, tudo que você precisar ali, ele já é criado com aquela paleta de cor. Então, você não precisa adaptar um botão, uma cor ou um edit. Ele já vem o pacotão completo. Isso aí, se vocês sugerirem aqui nos comentários, no compartilhamento, a gente pode criar os novos webinars aí falando de estilos. É muito legal. E o Click Art Sort, né? Que isso aí é o diferencial aí de todo o tempo de aplicação. Então, pessoal, falei demais aqui, desculpa de ter me empolgado, é porque esse assunto de C++ com telemetria, com essas possibilidades do que a gente está vivendo hoje, é uma coisa que me impacta muito. Eu queria poder contar com vocês aí nos próximos episódios dos webinars aí, toda a última sexta-feira do mês. Eu até peço que vocês sugiram novos temas aí para C++, para a gente criar vídeos aí, webinars específicos para você. Se você tiver alguma dúvida ou quiser esse projeto provavelmente a gente vai disponibilizar em alguma plataforma, depois a gente vai divulgar para vocês. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês tiverem alguma ideia de C++, aqui estão meus contatos, tá? E é isso, pessoal. Eu espero vocês aí no próximo webinar. E valeu! Tchau, tchau! As opiniões expressas por comentaristas e participantes não refletem necessariamente a posição da Embarcadero.